eu acredito no time que eu tenho, a gente vai trabalhar e vai melhorar. Então eu estou nesses 5% que não, embora eu estudo muito, talvez não conheça tanto, mas eu concordo com o Pedrinho. Não é questão de colocar o time, se é oitavo ou não, eu não faço muito esse tipo de conta. Mas esse time, o início foi muito bom, foi um jogo do Fortaleza, e hoje a equipe vai aprender a jogar jogo grande. Esses jogadores precisam ganhar confiança, eles precisam saber jogar com a torcida. O que teve de bom hoje foi a torcida. A gente não conseguiu corresponder à torcida. A torcida deu um show aí. Então a gente pede desculpa para a torcida, porque o time no campo não conseguiu ser um espelho da torcida. Mas a gente vai trabalhar muito para que a gente seja o espelho da torcida e que crie uma conexão. Isso é uma coisa que eu vou trabalhar para isso acontecer. Isso acontecendo, a gente não vai estar lamentando no dia 25 de dezembro, não. Eu queria perguntar sobre o Verratti. O que ele estava fazendo ali na área, aquela hora do gol e tudo, na área do Vasco, porque não era uma bola parada? Não, na verdade, o gol foi uma coisa que a gente treinou muito, e o Vasco tomou um gol parecido no Campeonato Carioca. Começou numa área de bola parada, assim, foi no arremesso lateral. E o Fluminense tem o hábito de jogar as bolas na área ou colocar num cantinho ali para cruzar a bola na área. Então, no impulso de querer ajudar, ele foi para a área. Mas na hora de defender, ele volta para defender fora da área, que é a posição dele. Mas ele, como o lance, o Arias saiu no meio de 3, 4 jogadores, o time ficou meio desguarnecido, ele teve a intenção, um instinto positivo de tentar preencher a área para a gente não tomar o gol. Então, a gente não pode culpar o Verratti, porque ele estaria muito pelo contrário. Ele estava ali solidariamente para tentar ajudar. Diniz, queria saber o que você falou ali para o Ryan no primeiro tempo, que o time deu uma melhorada na produção, o Ryan passou a correr mais. Não, o Ryan, ele é um dos jogadores do futebol brasileiro, um dos maiores potenciais que a gente tem, não é no Vasco, no futebol brasileiro. Só que ele ainda não sabe colocar para fora, às vezes ele fica numa situação fora do jogo, e desde que eu cheguei aqui, o que eu tenho mais gastado tempo com o Ryan é de colocar ele no jogo, porque ele é um jogador extremamente importante, com um poder de desequilíbrio muito grande. Você vê que ele praticamente não tinha pegado na bola ainda. Ele pegou na bola, fez uma jogada individual, sofreu uma falta, a gente fez o gol. Logo depois a gente fez uma jogada ensaiada, ele quase fez um golaço de fora da área. Aí teve uma outra bola que ele arrastou, sofreu outra falta. Então o Ryan é um jogador que a gente precisa ter bastante cuidado e colocar ele cada vez mais no jogo. Ainda falando um pouquinho sobre o Ryan, você disse que ele tem potencial, é um jogador que precisa ter cuidado. E aí, logo depois do gol do João Vitor, ele provoca a torcida do Fluminense fazendo um gesto com um sinal de ser. O Fluminense até agora respondeu isso nas redes sociais, mas eu queria que você falasse se você conversou com o Ryan sobre esse gesto e o que você acha dessa atitude dele. Bom, eu não sabia e não concordo. Eu acho que isso é um tipo de gesto que cabe para o torcedor. O torcedor fazer isso, tudo bem. Mas para a gente estar no meio do futebol, a gente não deve fazer. Então o Ryan é um jovem que não tem porquê esse tipo de coisa. Na minha opinião, eu discordo. E vou falar com ele que não tem necessidade desse tipo de coisa. A gente tem que jogar e respeitar nosso adversário e fazer o melhor possível dentro do campo. E esse tipo de provocação para a torcida é extremamente saudável, mas não é o nosso papel. Um jogador como o Garré, que foi contratado para ser titular, pelo menos essa era a expectativa, e você ainda não ter utilizado ele nos últimos jogos. Eu queria que você explicasse os motivos que fazem ele não performar ainda com você. Eu não posso responder ainda pelo Garré, porque eu conheço muito pouco do jogador, tanto do Garré, como do Sforza, como do Jean, como do próprio Lloyd. São jogadores que vieram, eu não tenho histórico de jogador. Eu conheço mais, assim, desses jogadores que estão no Vasco, conheço mais o Jair, que hoje não foi relacionado, o Paulinho mesmo conheço um pouco mais. E o pouco que eu vi no treino, não teve ninguém que me saltou os olhos para me dar confiança para botar. Ainda, entendeu? Isso vai acontecer com o tempo. Pode ser que o Ré seja o titular a qualquer momento e o melhor jogador do time. Eu preciso do tempo. Isso, de fato, precisa de tempo para ver. O que você está identificando nesse time que não consegue manter a consistência e o que fazer para terça-feira trazer a confiança? Eu acho que a gente está num processo de crescimento. O Vasco vai crescer. Vai crescer com treinamento, vai crescer fazendo partidas como essa. Porque quando tem uma partidas como essa, tem muita coisa para você corrigir. E os jogadores vão aprendendo. E esse é um processo meio que inexorável. Não tem como fazer as coisas. Isso que precisa tempo. Não é um jeito de jogar. É um jeito de saber jogar quando o adversário pressiona mais, quando pressiona menos, quando baixa a confiança, quando você troca uma, duas peças. Esse é o processo que leva tempo. Encaixar o jeito de jogar, lá na Argentina a gente tinha sido bom, enquanto Fortaleza foi muito bem. Só que quando você recebe outro tipo de pressão, outro tipo de atmosfera,
que você tem que ter a tendência dos times que eu dirijo de buscar protagonismo no jogo, isso é uma coisa que você vai crescendo ao longo do tempo. E aqui eu acredito muito no potencial do time, os jogadores têm uma taxa de trabalho bastante alta e a tendência do time é melhorar e melhorar bem. Durante a partida do Vasco e Operário, houve um momento que o jogador gesticulou em sua direção. Como você avalia a convivência desse trabalho com um atleta de perfil temperamental como o Lloyd? Eu não acho que... Eu falei para vocês já na outra entrevista que eu nem entendi que ele fez um negócio direcionado para mim. Esse é um jogador que precisa de ajuda, a gente vai tentar acolher, ajudá-lo. E eu sou muito tranquilo com o jogador temperamental. Eu trabalhei com um monte de jogador com temperamento forte, diferente, e a minha relação com esse tipo de jogador tende a ser boa. Talvez o exemplo mais emblemático seja o próprio John Kennedy, que vocês conhecem bem, como outros que têm um temperamento diferente. Então eu acho que a gente vai fazer o que for possível para poder ajudar o Lloyd e ele conseguir render bem e criar também uma boa conexão com o torcedor. Qual é a maior lição que você tira do jogo de hoje? Na verdade, a gente sofreu uma pressão do Fluminense no começo do segundo tempo, muito mais pela insistência em sair jogando curto, do que era para alongar muito mais o jogo. Fez uma vez, 2 vezes, está com boa dificuldade, faz a bola longa. O Fluminense acabou ficando pressionando a gente ali, aí virava arremesso lateral para o Fluminense, falta, escanteio. Os 10 primeiros minutos, praticamente foi isso. A gente ficou insistindo em sair jogando curto, em vez de tirar o time e alongar, que a gente fez melhor isso no primeiro tempo. A gente variou mais entre sair curto e sair mais longo. A gente tem o Veguete, que sabe disputar bem a bola. Eu acho que os nossos primeiros 10 minutos do jogo, que o Fluminense jogou melhor que a gente, foi mais pela insistência de fazer um jogo curto, que não estava surtindo efeito, e a gente tinha que ter jogado um pouco mais alongado. Queria saber de você, o que você percebeu, como é que você sentiu essa atmosfera aqui do Maracanã? Você de volta aqui num clássico, torcida mista, né, dividida. Eu me senti bem, a atmosfera aqui no Maracanã é ótima, os jogadores, além de jogar em São Januário, principalmente jogar aqui no Maracanã, o jogador tem que gostar. Isso aqui é uma casa do Vasco também, historicamente. Consegue incomodar mais torcida, e eu falo, a torcida foi a melhor parte do Vasco no jogo de hoje. A torcida deu um show mesmo. Veio em maior número e apoiou mais, e a gente tem que entregar mais coisa para a torcida. A gente tem que melhorar, porque a torcida do Vasco merece coisas melhores. Isso é um compromisso que a gente tem que ter. São praticamente 15 milhões, não tem só do estádio, mas tem torcedor do Vasco no mundo inteiro. Então, uma responsabilidade que a gente tem. E a gente tem que fazer mais. A gente vai trabalhar mais e vai entregar coisa melhor. Você já disse que o Vasco precisa melhorar nas últimas perguntas, mas o que você enxergou de pontos positivos durante esses 4 jogos que você gostaria que o Vasco trabalhasse mais para continuar fazendo nas próximas partidas? E o que você enxergou de negativo que você vai trabalhar ainda mais, em especial na parada para a Copa do Mundo de Clubes daqui a 3 partidas? Eu acho que se fosse responder de uma maneira rápida e objetiva, acho que a gente tem que melhorar, ser um time mais consistente, não oscilar tanto, nem de um jogo para o outro e nem dentro da mesma partida. Eu acho que é isso que a gente precisa melhorar.